Aí você faz o ferro intravenoso, você suplementa B12 direitinho, seus exames começam a melhorar e mesmo assim você continua cansada, sem energia, acorda mal, com o corpo pesado, a mente lenta. Então assiste esse vídeo aqui. O problema, na maioria das vezes, pode não ser só a falta de ferro. Pode ser um erro de investigação. Deixa eu começar esse vídeo aqui me apresentando, porque talvez você esteja me vendo aqui pela primeira vez e não me conheça. Meu nome é Luciana Lavinha, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciências da Saúde e pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E eu faço questão de dizer isso logo aqui no começo do vídeo, porque eu quero realmente que você entenda que você não acha que isso aqui é achismo de internet, é fisiologia. Isso aqui é ciência aplicada à vida real de mulheres que estão cansadas e achando que só suplemento resolve tudo. Existe um grupo enorme de mulheres hoje que chegam até mim exatamente assim: doutora, minha ferritina tá baixa, minha B12 tá boa, mas eu tô exausta. Isso gera frustração, culpa, aquela sensação de que o corpo ele não tá respondendo bem. Eu quero que você entenda que é uma coisa muito importante. A energia, ela não depende só do ferro e da B12. Eles são fundamentais, sim, em alguns casos eu preciso indicar o ferro venoso, outros não é necessário, mas eu sempre trato a causa. Porque essas coisas aí são peças de um sistema muito maior. Agora me responda aí mentalmente, você já acorda cansada? Precisa de café para funcionar? Você se sente melhor à noite do que pela manhã? Se a resposta for sim, preste atenção, porque eu vou te explicar agora aqui uma coisa que vai ser um divisor de águas. Quando eu vejo uma mulher muito cansada, cronicamente, vivendo nesse mundo aí acelerado, cheio de cobrança, estresse emocional, mental, físico, a primeira coisa que eu penso não é em anemia, eu penso no cortisol. O cortisol é o hormônio que deve te acordar. Ele precisa estar alto pela manhã para te dar energia, para te dar foco, clareza mental. Sua energia tem que vir do cortisol e não do café. É o cortisol que te dá disposição física. E ao longo do dia o cortisol ele vai caindo para você conseguir relaxar e à noite dormir bem. Pronto, isso é um ciclo circadiano do nosso corpo, do ser humano. É desse jeito que funciona. Mas o que acontece hoje? Estresse crônico, você acorda, já pega o celular, vive resolvendo problemas de todo mundo, dorme mal, come mal, vive inflamada, que a gente chama. Seu corpo ele entra naquele modo de sobrevivência porque você faz tudo que não é compatível com o corpo humano. E ele vai consumindo cortisol o tempo todo. Até que chega uma hora em que ele não consegue mais produzir o suficiente de cortisol. O resultado é o cortisol baixo de manhã, exatamente quando você precisaria que ele estivesse alto. E aí não adianta ferro, não adianta B12, porque falta o hormônio que liga o sistema. E aqui eu vou te fazer uma pergunta. Alguém já dosou o seu cortisol da forma certa? Não é aquele exame pedido em qualquer hora do dia, não. Você tem que entender o ritmo. É entender se ele está baixo ali pela manhã. Porque tratar cansaço sem olhar cortisol é como você tentar acender uma casa sem energia elétrica. E agora entra a segunda peça fundamental aqui, ó. Tireoide. Muita gente olha o TSH e acha que está tudo bem. Mas se você tem cansaço, queda de cabelo, intestino lento, metabolismo travado, uma dificuldade de emagrecer, eu não quero saber só do TSH. Eu quero saber do T3 livre, do T4 livre. Porque é o T3 que entra na célula e produz energia de verdade. A sua tireoide tem que estar funcionando bem. E sabe o que compromete muito a tireoide? Estilo de vida errado. Porque nossa tireoide produz T4, mas ela precisa o T4 precisa virar T3. Então o estilo de vida influencia nessa conversão. Por que o estilo de vida? Porque o estilo de vida bagunça o cortisol e o cortisol é importantíssimo para a conversão do T4 em T3. Então o estresse atrapalha isso aí porque consome cortisol. A inflamação também, ou seja, está tudo conectado. Você pode estar suplementando tudo certo, mas se o seu eixo adrenal-tireoide estiver desregulado, adrenal que produz o cortisol, a energia simplesmente não chega na célula. E antes de continuar, se isso aqui está fazendo sentido para você, se inscreva no meu canal. Porque aqui eu não falo de solução mágica, não. Eu te ensino a entender o seu corpo de verdade, para você não ficar refém de suplemento da moda ou de promessa vazia. Agora vamos para a terceira peça que quase ninguém conecta aqui com cansaço. Hormônios sexuais. Estrogênio, progesterona, testosterona, eles não servem só para o ciclo menstrual ou para a libido. Eles regulam energia, sono, humor, massa muscular, metabolismo, resposta ao estresse. E esses hormônios começam a cair muito antes da menopausa. Quando isso acontece, o corpo ele perde a eficiência metabólica. A mulher entra naquele ciclo de cansaço, de menos exercício, de mais inflamação e mais cansaço, antes de parar de menstruar. A partir dos 40 anos começa a cair hormônio. E se você tem um estilo de vida errado, pior ainda. Entende como não é um problema isolado? Ferro e B12 ajudam, mas não sustenta a energia sozinho. A energia é integração, é intestino funcionando, é sono regulado, é um cortisol equilibrado, é a tireoide ativa, o hormônio sexual em nível adequado. Então tem um ciclo de liberação hormonal no nosso corpo que é fisiológico. E a gente já tem isso documentado na ciência.
Então, se você tratar só um pedacinho, o corpo ele continua falhando. E é exatamente por isso que eu criei uma plataforma de saúde, porque não adianta entender tudo isso e não saber como colocar em prática. Mas aqui eu já estou te contando. Comece com a alimentação adequada, anti-inflamatória, com a rotina, equilibrando o sono, suplementando do jeito certo, equilibrando os hormônios. E todo estilo de vida certo ajuda a equilibrar a parte hormonal. Eu tenho uma plataforma, módulos práticos de rotina, de sono, de suplementação. Você tem que entender para você conseguir colocar em prática. É o passo a passo que eu uso com as minhas pacientes. Mas estou te contando muita coisa aqui nesse vídeo. Então, se você quer sair desse cansaço, parar de apagar incêndio com suplemento isolado, com remédio, você tem que realmente reorganizar aí o seu corpo. Primeira base é a alimentação ali, tratar o intestino por alimentação anti-inflamatória. Em alguns casos vai ser necessário, se você tiver inflamação intestinal, trabalhar esse equilíbrio da microbiota intestinal. E você não tem como fazer isso se você não agir na sua alimentação. Ter uma rotina adequada, porque uma rotina ajuda a equilibrar o ciclo circadiano. Você tem horário para liberar enzimas digestivas, então o melhor horário de almoçar, por exemplo, é o meio-dia. Você tem horário para você jantar, e seu intestino funciona melhor que horário. Ali, ó, até as 20 horas, depois disso, o movimento intestinal já começa a diminuir, então não é compatível para você jantar. E à noite você tem que dormir, porque o seu fígado trabalha à noite. O que seu fígado faz? Detoxifica, limpa o seu corpo. Isso é fisiologia humana, as pessoas não adoecem à toa. Existe um motivo, uma desorganização da rotina. Então, alimentação, rotina, equilibrar o sono, que eu já te expliquei que durante o sono, o corpo trabalha, você detoxifica, você está reparando todo o seu corpo durante o sono. Então, alimentação, rotina, sono, suplementação correta, porque você não consegue todos os nutrientes que você precisa só através da alimentação. Um exemplo, nosso solo é pobre em magnésio. Você pode comer à vontade, se você não suplementar magnésio, você tem deficiência. Ômega 3, você não consegue o tanto de ômega 3 que você precisa só comendo. Nós vivemos na época pós-revolução industrial. A densidade nutricional dos alimentos hoje caiu. Então você tem que prestar atenção nesses pilares básicos. E se você quer equilibrar o hormônio, não adianta só você usar hormônio. Porque, por exemplo, se você suplementa hormônio da tireoide, T4, o T4 ele não tem ação no seu corpo, ele tem que ser convertido em T3, que é o hormônio ativo. E o que você precisa para converter em T3? Já falei algumas coisas aqui. Do cortisol, exercício físico, o intestino funcionando bem. Então isso aí é um passo básico. Então se você quiser entender mais, o link da minha plataforma está na descrição do vídeo. Continue aqui no meu canal para você aprender mais sobre como transformar a sua saúde do jeito certo. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.